Olá! Mais uma edição do Legislativo Visual começa agora. Um veto do Poder Executivo, que é a decisão do governador em negar completamente uma ideia aprovada pela Assembleia Legislativa, não foi aceito pela Lemes e agora passa a ser lei a prioridade no atendimento em fila de bancos e supermercados a pessoas com fibromialgia. 9 projetos foram analisados na ordem do dia, sendo 8 aprovados. Dentre eles, um veto do Poder Executivo foi derrubado pelos parlamentares, para garantir a pessoas com fibromialgia o atendimento prioritário em estabelecimentos comerciais e de serviços. Já existe uma lei que garante essa prioridade no atendimento para pessoas com deficiência, pessoas idosas, mulheres grávidas, né? E nós estamos incluindo as pessoas portadoras de fibromialgia, porque em função da enfermidade são pessoas que não podem aguardar muito tempo em pé numa fila, né? Então nós conseguimos sensibilizar os deputados e foi uma votação unânime derrubando o veto do governo. Então a partir de agora fica valendo a lei que também garante prioridade às pessoas com fibromialgia no atendimento nos estabelecimentos comerciais. A fibromialgia é uma doença caracterizada por dores crônicas em diferentes partes do corpo, principalmente nos tendões e articulações. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a cobrança de eletricidade da companhia Energisa, fez sua primeira reunião de trabalho e convocou as primeiras pessoas a prestarem depoimento. Na primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o aumento nas contas de energia elétrica dos consumidores sumatogrossenses pela concessionária Energisa, os deputados integrantes da comissão decidiram que os próximos encontros serão reservados. A sugestão foi apresentada pelo deputado João Henrique, membro do grupo. O artigo 61 do regimento interno dessa casa prevê a possibilidade de preservação do conteúdo investigatório. Então, se nós estamos partindo para uma investigação onde estamos usando os poderes emprestados aí do Ministério Público, da Polícia, eu nunca vi nenhuma deliberação que ocorra com a participação do público em geral, incluindo as partes. Então, pelo menos nessa etapa, os membros da CPI, com a concordância de todos que participaram até o momento, entenderam a importância de preservar e de estabelecer o caráter reservado dos trabalhos dos assessores, peritos e demais pessoas para que nós possamos avançar. Também preservando aqui o conteúdo daquilo que for investigado sobre a empresa. Então, nós estamos reforçando a idoneidade da empresa para poder avançar onde tiver que realmente avançar. Então, eu considero que foi o primeiro avanço da CPI, já consegui imprimir essa marca. Nós fizemos a CPI e é para avançar e encontrar fundamentos que consiga trazer benefícios para a população. Nos próximos dias, a CPI da Energisa vai convocar representantes da OAB, Ministério Público e Defensoria Pública para darem suporte nas investigações. A comissão contará ainda com o apoio do PROCON, no que consiste as denúncias de possíveis irregularidades cometidas pela concessionária e também com a participação das universidades Federal e Estadual de Mato Grosso do Sul, que indicarão profissionais de engenharia elétrica, economia e contabilidade nessa força-tarefa. Nós pedimos ajuda dos órgãos estaduais, hoje como a Universidade Estadual, a Universidade Federal, para serem parceiras aqui da CPI com técnicos, né? O próprio órgãos do governo do estado também, e a OAB. Estamos em contato com o Ministério Público Estadual, que abriu um procedimento, a Promotoria de Defesa do Consumidor. Eu, além de presidente da CPI de Energisa, eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, então já tinha uma interação com a Promotoria de Defesa do Consumidor. Nós queremos que haja um sigilo para as pessoas que vão fazer os depoimentos aqui. Tem algumas pessoas que não se sentem à vontade em fazer
depoimento aberto com muita gente, principalmente com representantes da própria empresa Energisa. Mas os requerimentos que são para a própria Energisa vão ser entregues para elas, então não tem problema nenhum em relação à defesa, nada, né? Porque as pessoas que vão falar, os requerimentos vão ser entregues depois, as perguntas, os questionamentos para a própria empresa. Então não vai ser dado todo o amplo direito de defesa, vai ser toda a questão toda da transparência da atuação da comissão vai ser, e nós não queremos fazer disso palanque, fazer disso uma operação midiática, e sim dar um resultado concreto à população de Mato Grosso do Sul, dar uma resposta justa, fazer a coisa correta, e o que for certo é bom para todo mundo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação está em trabalho intenso no mês de dezembro. Após reunir-se extraordinariamente na terça-feira, realizou sua reunião na quarta normalmente e analisou proposta que insere na cédula de identidade do cidadão a informação sobre transtorno do espectro autista. Após ampla discussão entre os deputados que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei que determina a inclusão na cédula de identidade a condição de autismo do cidadão vai a plenário para votação em uma decisão dividida. O revisor da matéria, o deputado Barbosinha do DEM, justificou o parecer contrário ao projeto. O projeto de lei apresentado pelo deputado Marçal é muito meritório, mas desnecessário, porque nós já temos uma lei federal que dispõe não apenas sobre o transtorno do espectro autista, mas todas as outras patologias necessárias a constarem na cédula de identidade. Por exemplo, Alzheimer, outras, né, síndrome de Down, essa obviamente que tem as características, mas qualquer outras síndromes ou patologias ou doenças ou excepcionalidades, hoje a legislação federal ela é ampla, aberta, e o Instituto de Identificação, desde que apresentado um laudo médico, ele é obrigatório a constar na cédula de identidade. Inclusive, todos os institutos de identificação, a partir de março de 2020, têm que se preparar para a nova cédula de identidade, que vai poder constar, por exemplo, a carteira nacional de habilitação, o número profissional, por exemplo, do advogado, do médico, do engenheiro. Essa nova identidade, ela contempla todas as hipóteses, de forma que a lei estadual é desnecessária, inócua. Embora seja uma lei direcionada para o transtorno do espectro autista, se nós imaginássemos essa possibilidade, eu teria que editar para cada patologia uma lei estadual. Então, o meu voto não é contra o mérito da lei, mas pela desnecessidade da lei, por ser uma lei inócua, uma vez que já existe a lei nacional que contempla esta e todas as outras hipóteses. Já o projeto de lei que proíbe a limitação dos tratamentos prescritos pelos médicos cadastrados nos planos e seguros privados de assistência à saúde recebeu parecer favorável por unanimidade da comissão. Proteção do direito do consumidor. O deputado João Henrique apresenta o projeto para que as pessoas não sejam, quando contratam um plano e dentro do contrato tem estabelecido lá o atendimento previsto, e aí depois de contratado o prestador de serviço limita aquilo ali, não dá o atendimento, não cumpre o contrato. Então vem o projeto dentro da proteção do direito do consumidor do deputado João Henrique, garantindo que a pessoa tem o direito de ser atendida dentro daquilo que está contratado com o plano de seguro ou o plano de saúde. Ainda durante a reunião, os deputados decidiram por derrubar o veto do governo ao projeto de lei que institui no estado a Semana de Combate à Violência Obstétrica. E por conta da proximidade do recesso parlamentar, o presidente da CCJR, deputado Lídio Lopes, convocou mais uma reunião extraordinária da comissão para a próxima segunda-feira, dia 9 de dezembro, às 16 horas, aqui no plenarinho da Casa de Leis. A Assembleia Legislativa divulgou em sessão solene especial os vencedores do primeiro prêmio de jornalismo da Assembleia.
As reportagens retrataram a história da Assembleia em seus 40 anos. 2019 foi um ano muito especial para a Assembleia Legislativa. Mato Grosso do Sul comemorou o seu 40º aniversário. E aqui, na sede do Legislativo Estadual, todos os poderes e instituições que ajudaram a construir essa história foram homenageados com cerimônias emocionantes. E agora, para coroar esse calendário de festividades, a Casa de Leis decidiu pela primeira vez premiar aqueles que todos os dias divulgam o trabalho realizado pelos parlamentares. A 11ª legislatura está inovando, né? E me deram a honra de presidir essa casa e foi um consenso. Os 24 deputados instituíram um prêmio pela primeira vez em que a gente valoriza o jornalista que passa para a população exatamente o trabalho bem feito que é feito aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu acho que merece com que esse prêmio continue e a gente vai continuar. E eu entendo que esse é um primeiro de muitos. E a gente valoriza o trabalho do bom jornalismo, do jornalismo que efetivamente leva a mensagem boa para a população. Aos poucos, o Palácio Guaicurus foi ficando lotado e a expectativa para conhecer os vencedores da noite só aumentava. O gerente de TV e rádio da Casa de Leis, Maurício Picarelli, foi um dos idealizadores do prêmio. Ele falou sobre todas as etapas de desenvolvimento desse evento inédito. Idealizamos desde fevereiro desse ano o calendário de comemorações dos 40 anos da Assembleia Legislativa. Durante todo esse período, praticamente todas as semanas, tivemos homenagens a todos aqueles que construíram a história do Mato Grosso do Sul através das instituições do Legislativo, Executivo e também do Judiciário. Agora terminamos nesta etapa que eu considero uma das mais importantes e gratificantes. Durante todos esses anos, os 40 anos, a imprensa sempre esteve presente nessa Casa de Leis, registrando os momentos, registrando os grandes acontecimentos, os grandes debates, e que nunca foi homenageado através de um prêmio desta envergadura. Foi instituído esse ano, pela mesa diretora, o Prêmio Jornalismo da Assembleia Legislativa. Nós tivemos aí inscrições em mais ou menos 39, é o primeiro, com grandes jornalistas de rádio, jornal impresso, televisão, e web jornalismo, fotografia, e que todos participaram de uma maneira assim muito competente, muito profissional. A comissão julgadora teve muito trabalho em dar as notas, foram notas técnicas, bem avaliadas, e que hoje vai culminar com a premiação desses profissionais. Quem também falou sobre o desafio de eleger os melhores trabalhos foi um dos jurados do concurso, o professor de jornalismo Gerson Luiz Martins. Para ele, a comunicação social do nosso estado deve se desenvolver ainda mais com a sua valorização por parte dos poderes públicos. Nós temos inúmeros prêmios de jornalismo, né, no estado, né, e cada um focado na sua área de interesse. Eu considero, nesse aspecto, e comparado a esses outros prêmios, o prêmio da Assembleia imprescindível e muito importante. Por quê? Porque é um prêmio que vai voltar a sua atenção para o desenvolvimento do estado, para as peculiaridades do estado. Então não é um prêmio que vai premiar, né, enfim, a escolher uma matéria que diz respeito à agricultura ou empreendedorismo, como no caso da FamaSul e do Sebrae. Não, o prêmio da Assembleia vai escolher aquela matéria que tiver melhor traduz o desenvolvimento, a realidade de Mato Grosso do Sul. Então eu acho importantíssimo esse prêmio e a continuidade dele nos próximos anos. Isso tudo contribui para o desenvolvimento do jornalismo no estado. Agora, o que é importante nesse aspecto para o desenvolvimento do jornalismo? É importante que os profissionais que saem das universidades, isso é fato, né? Os profissionais que estão hoje no mercado profissional saem das universidades, eles continuem a sua busca de qualificação. É importantíssimo que se sejam qualificados. Contar a história dos 40 anos da Constituição de Mato Grosso do Sul não parece tão simples. Por isso, a comissão organizadora do evento decidiu que as 5 áreas mais presentes do jornalismo do estado pudessem concorrer. Dentre os mais de 30 trabalhos apresentados, estavam profissionais de mídias impressas, online, da rádio, TV e fotografia, que tiveram de escolher um assunto que se relacionasse com o tema do prêmio. Essa foi a estratégia utilizada por Fabiano Arruda, ganhador do primeiro lugar na categoria Telejornalismo. Foi uma oportunidade de fazer um passeio na história da Assembleia Legislativa,
e tentar traduzir na reportagem os projetos que foram aprovados ao longo dessas 4 décadas e que fazem diferença na vida das pessoas até hoje. Foi o nosso grande desafio e eu acho que a gente conseguiu. Alguns dizem que a Constituição é um documento político vivo, que tem a capacidade de se renovar ao mesmo passo da história. Dessa forma, entre todos os trabalhos inscritos, o que não faltou foi diversidade de matérias. Teve quem falou sobre o passado, como Rony Cruz, vencedor da categoria Rádio-Jornalismo, e quem falou sobre assuntos que só agora começam a ser discutidos pela sociedade, como Ana Paula Cardoso, que abordou a acessibilidade no Legislativo. Vai entender um pouco mais sobre como foi forjada a Carta de Mato Grosso do Sul, né, a Constituição Estadual, e entender em que contexto isso se deu, né? Um contexto no início muito conturbado, que foi o período do regime militar, e logo em seguida veio a primeira, a segunda, e na sequência os trabalhos começaram a, digamos, se desenvolver de fato, né? Porque aí veio a redemocratização. Então vai entender desde esse período até a atualidade, tendo um panorama da visão de personagens importantes, tanto para dentro aqui da Assembleia Legislativa, quanto personagens que fizeram parte aí da história. A gente começou lembrando um pouquinho do que foi o passado da Assembleia e o que isso levou para que a Assembleia hoje seja atualizada, né? Tanto na questão da acessibilidade física quanto da inclusão social e digital, porque você ter acesso a libras na televisão é algo extremamente emocionante, sabe? Deixa a gente não só como pessoa com deficiência feliz, mas você vê como a sociedade precisa parar e pensar. E a Assembleia já tão no presente, já se projetando para o futuro dessa forma, é uma maneira muito peculiar e muito importante para o nosso Estado. O Legislativo Visual fica por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais notícias sobre os trabalhos da Casa de Leis. Tchau! Thank you.